conquistei, eu alcancei, eu fiz por onde, eu mereci. E as coisas com Deus não funcionam na base da justiça própria nem do mérito. É graça, é favor não merecido. E Deus nos ensina que tudo que nós precisamos vem com a sua voz. Vou repetir para você entender. Deus nos ensina que tudo que nós precisamos vem com a sua voz, com a sua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, não só de pão, aqui é uma coisa, mas aí quando ele continua dizendo, mas de toda. Quando ele diz toda, ele está sendo geral, de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí o Senhor me levou para o texto que está lá em Amós, capítulo 8, verso 1, e ele me lembrou dessa passagem. Eis que estão chegando os dias, diz o Senhor, em que mandarei fome sobre toda a terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Posso ouvir um amém? Penso que eu estou pregando para gente viva aqui. Se estiver morto, vai ressuscitar nessa noite, em nome de Jesus. Mas tudo que você precisa se encontra na voz de Deus. Nós limitamos o Senhor porque aprendemos a fazer as coisas de um outro lugar chamado carne. E você não é apenas carne, você é um espírito. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. O problema é que nós aprendemos a conquistar tudo no corpo, tudo na carne. E você não é essa essência material que aí está. Você é aquele ser profundo que os seus olhos não veem, esse ser imaterial. Você é o Espírito. E tem uma maneira diferente de conquistarmos as coisas. Eu sempre digo isso. Alguns conquistam carro e dinheiro na força do braço, no mérito. Eles se empenham, eles se dedicam, eles trabalham, eles estudam. E isso não é errado até certo ponto. Isso não vai mandar ninguém para o inferno ou impedir com que alguém não entre no céu. Só que da mesma forma que alguns alcançam bens na carne, há uma outra maneira de você conquistar as mesmas coisas, pelo Espírito. A Bíblia diz assim, do que adianta você levantar cedo, dormir tarde, repousar tarde, se o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem? Não, eu vou repetir para você fazer algo melhor. Do que adianta levantar cedo e repousar tarde se o Senhor dá aos seus enquanto ele dorme? Você pode aprender a descansar em Deus, querido, e receber aquilo que outros estão recebendo pela força da carne. Mas tudo passa pela voz de Deus. Ouvi-lo é necessário. Amém? Sua casa, sua família, sua saúde, seus estudos, seu relacionamento e quaisquer outras coisas passam pelo ouvir a Deus. Amém? Vamos para a palavra? Se bem que eu já comecei a pregar, mas abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías 1. Apenas o versículo 3. Querido, você não veio aqui para buscar uma dádiva do pastor. Você veio aqui para buscar a face do Senhor. Você não veio aqui porque tem que pedir um favor para mim. Você está aqui, querido, e você tem que estar aqui
porque é por causa do Senhor que você vive, que você existe. Isaías 1:3 aqui diz assim: até mesmo o boi conhece o seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece seu Senhor, e meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Amém? Olha para mim. O tema dessa palavra é: não se informe sobre Deus, conheça-o. Querido, quero te fazer a pergunta do milhão: até onde vai o seu conhecimento pelo Senhor? Note, eu não perguntei até onde vai o seu conhecimento do Senhor. Eu perguntei até onde vai o seu conhecimento pelo Senhor. Nós pensamos que informação sobre Deus é o mesmo que conhecê-lo, e não é. Se informação a respeito de Deus fosse conhecê-lo, todos nós aqui seríamos ignorantes e os teólogos seriam anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os doutores e os mestres da lei seriam os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Informação sobre Deus não significa conhecimento de Deus. Foi por isso que eu perguntei: o quanto de conhecimento pelo Senhor você tem, não do Senhor? Porque tem gente que acha que tem um monte de informação, conhece Deus, e não conhece Deus. E quando nós lemos esse texto aqui, se você reparar, esse texto nos ensina algo bem interessante. Você só vai reconhecer a Deus, a voz de Deus e aquilo que Deus faz. Eu disse o quê? Reconhecer. Você só vai reconhecer a Deus se primeiro você conhecê-lo. Não existe reconhecimento sem conhecimento. E o conhecimento não é informativo, ele é experimentado. Você sabe quem é Deus. Deus para você não é uma figura que está aí nessas folhas de papel que você segura nas suas mãos. Deus não é mais uma informação como de qualquer outra religião que vai dizer para você um monte de blá blá blá. Deus não é uma teoria. Deus é um fato. Deus é uma realidade. Mais real do que o ar que respiramos, mais real do que a pele em nossos ossos, mais real do que você que está aqui nessa noite. E quando Deus de fato nos é conhecido, quando de fato conhecemos a Deus, o conhecemos além da letra, além dessas folhas de papel. Nós lemos algo aqui que diz que Deus é cura, e nós não temos uma teoria de que Deus é cura. Nós sabemos que Ele é cura porque nós vivemos sendo curados por Ele. Quando eu pego a minha Bíblia e eu leio que Deus é amor, eu não tenho uma teoria de que Deus é amor. Eu sei que Ele é amor porque eu conheço esse amor, eu vivo esse amor. E aqui interessante nesse texto é que o Senhor chama a atenção do seu povo, porque veja, Ele compara o seu povo a um animal. Há 2 animais, o boi e o jumento. E ele diz algo interessante aqui, porque ele fala: olha, o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece a voz do seu Senhor, mas o meu povo, quem é o povo dele aqui? Cadê o povo dele aqui? Mas ele diz aqui: o meu povo não conhece o seu Senhor e eles não reconhecem o meu cuidado por ele. Sabe, querido, você só pode reconhecer aquilo que de fato lhe é comum. Você não pode reconhecer aquilo que é estranho.
Você só vai reconhecer aquilo que você já conhece. Se você ouvir a voz de alguém, mesmo que você não veja, porque você conhece aquele alguém, você vai reconhecê-lo, a sua voz. Um animal, por exemplo, mesmo que ele não veja o seu dono, ele é capaz de ouvir a voz do seu dono, sentir o cheiro do seu dono e reconhecer que é o seu dono, porque aquilo lhe é comum. Tirando o gato, porque o gato não está nem aí para você. Eu tenho 2 e eu sei o que é. Se você ficar 1 ano sem ver seu cachorro, quem tem cachorro aqui? Pelo amor de Deus, não vem com pincher não. Quem tem pincher aqui? Vixe, Jesus, aquilo lá é pior do que o Cerberus, o cão do inferno. Tô brincando. Eu corro de um pincher, mas não corro de um pitbull, irmão. Mas se você ficar 1 ano sem ver seu cachorro, ou seu cachorro sem ver você, assim que ele ouvir a sua voz, as orelhinhas dele já sobem. O pincher, no caso, ele não tem rabo, então ele balança o cotoquinho, fica assim. E quando você abre a porta, só falta ele pular dentro do você. É assim ou não é? Porque ele reconhece aquilo que ele conhece. Como você vai reconhecer a voz de Deus sem conhecer a Deus? Minha esposa, minha linda e preciosa esposa, vai fazer o que, gente? Eu casei com a mulher mais bonita dessa cidade. Você está rindo do que, Liliane? Oh! Adriano, quer oportunidade? Cadê os casados aqui? Eu dei oportunidade. Mas a minha esposa, eu dei um perfume para ela o ano passado, e eu amo esse perfume. Eu já falei para ela que vai ser o perfume até a volta de Jesus. Acabou todo ano, eu vou dar para ela esse perfume. E toda vez que ela passa esse perfume, hoje ela não passou ele, mas se ela tivesse passado esse perfume e tivesse passado por mim, eu tivesse de olhos fechados, eu sabia que era ela. Eu reconheceria minha esposa pelo cheiro. Um aqui está falando uau, que é tipo, ó, isso é de Deus, isso é profundo. O outro é romântico. Vós sois o bom perfume de Cristo. Mas eu consigo reconhecer ela de olhos fechados, se ela tivesse com esse perfume, até mesmo se eu ouvisse a voz dela, porque eu reconheço o que eu conheço. Jesus nos dá um exemplo dentro da sua palavra em relação à sua voz, e esse exemplo se encontra lá em João capítulo 10. Você não precisa abrir a Bíblia, só para eu poder correr aqui na palavra, só queria que você prestasse atenção. Eu vou ler o texto, João 10, do verso 1 ao 5, Jesus nos ensina algo sobre ouvir a sua voz. Ele diz aqui a partir do verso 1: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem. As ovelhas fazem o quê? Sua voz e se aproximam. Guarda isso. Reconhece a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Guarda isso também, as conduz para fora. Verso 4. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem sua voz.
Veja por que elas reconhecem, porque conhecem. Verso 5: nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Pode olhar para mim. Você se aproxima daquilo que reconhece e que lhe é comum. Se alguém, vou te dar um exemplo, entrar na sua casa de madrugada, chamando seu nome, pensa a cena, imagina a cena, uma voz que você nunca ouviu, você vai até em direção àquela voz? Pensa lá, você, essa noite, essa madrugada, está amarrado, pastor. Pensa essa madrugada, 3 horas da manhã, a hora macabra, a hora que os batuques dos atabaques, não sei o que está batendo lá forte, e você ouve uma voz lá, João. Eu ia falar outro nome, mas esqueci que tinha João aqui, eu não achei que ele ia responder. Vamos lá, Mariazinha, te chamando. Você vai levantar da sua cama e você vai lá ver quem é que está te chamando? Por quê? Você não conhece aquela voz. É assim ou não é? Alguns podem até se borrar de tanto medo. Ai, meu Deus do céu, capaz de falar, meu Nossa Senhora. Mas se você reconhece aquela voz, o que você faz? Você se aproxima, sim ou não? Mas quando você não conhece, você começa a questionar quem é e quais são as suas intenções. Por isso você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque ao ouvir a voz de Deus, você sempre saberá que as intenções dele com você são as melhores. E agora, querido, note algo no texto que eu li aqui de João 10. O que acontece quando você reconhece a voz de Deus? Você sempre será movido para um lugar. Vou repetir. Quando você reconhece a voz de Deus, você é movido para um lugar. Vou ler o texto de novo. O verso 3 aqui diz: e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando você reconhece Deus falando com você, Ele vai mover você para um lugar. Aqui o texto diz que Ele as moveu, as conduziu para fora. Sabe, muitos pastores, vou falar de mim agora, eles se desgastam tentando fazer com que as ovelhas ouçam a sua voz. Irmão, eu já tentei fazer isso, fazer com que pessoas ouvissem aquilo que eu tenho para dizer para elas. Hoje eu não tenho mais esse esforço como antes, mas há muitos pastores que se esforçam para fazer com que as ovelhas ouçam a sua voz. Só que, querido, ouvir a voz do pastor é uma consequência de que aquela ovelha está conhecendo pessoalmente a Cristo. Você não vai reconhecer a minha voz se você não conhecer pessoalmente a Cristo. Você vai dar ouvido ao que eu te digo quando você começar a conhecer de verdade Jesus. E aí, o que Jesus te diz e o que eu te digo vão ser a mesma coisa, se eu estiver dizendo pelo Espírito, não pela carne. Porque você acha que pastor não erra? Erra. Mas muitos tentam forçar para que as ovelhas possam ouvi-lo. E quando você consegue reconhecer que Jesus está falando através de mim, sabe o que você vai fazer? Você vai segui-lo sem esforço. O verso 3 aqui diz assim: o porteiro lhe abre a porta. Quem é o porteiro? Eu sou o porteiro. O porteiro são os mensageiros do Senhor. O que é a porta?
É isso aqui, a boca. Ou seja, quando eu falo a palavra do Senhor, eu abro a porta para que você possa ter um encontro com Jesus. Mas como você vai ter um encontro com Jesus? A partir do momento em que você começa a conhecê-lo, e você sabe, o pastor está falando, mas não é simplesmente o pastor, é Jesus através dele. Sabe, irmão, eu não me iludo mais com pessoas que me bajulam. Acredite, ainda tem. Eu não me iludo com pessoas que me bajulam. Eu sei quem elas são quando elas precisam me ouvir. Você não precisa mostrar nada para mim, nem forçar nada. Eu sei quem você é quando você precisa me ouvir e não me ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Antigamente, querido, eu tinha um esforço tão grande para fazer as pessoas aceitarem aquilo que eu acreditava. E eu amacetava, amarrava ali com elas, sabe? Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e se elas não estão ouvindo a minha voz, se eu estou falando por Jesus, pelo Espírito, e elas não estão ouvindo a minha voz, o problema está com elas que não estão conhecendo pessoalmente a Cristo. Por isso, querido, o meu trabalho não é te forçar para entrar em nada. Meu trabalho é abrir a porta para Jesus falar e você se mover em direção a Ele. Esse é o meu trabalho. Hoje eu estou sendo porteiro aqui na sua vida. Se você conseguir reconhecer Jesus através dessas palavras, a porta está aberta, você pode se encontrar com Ele. Se não, querido, você veio aqui ouvir um homem falar. Você veio aqui ouvir o pastor falar, mas você não reconheceu Jesus falando através de um homem. Aimee Semple McPherson, a fundadora da Igreja Quadrangular. Quem conhece a Igreja Quadrangular? Gigantesca no mundo inteiro. Ela dizia muitas vezes nos seus discursos, nas suas pregações, que ela era apenas a garotinha que abria a porta para Jesus passar. Eu sou o porteiro aqui nessa noite, abrindo a porta para Jesus passar e encontrar você. Agora eu quero que você perceba algo, porque além de qualquer homem, existe outro que é incomparável, e que habita dentro de você, e te treina, e te desenvolve no conhecimento, e no reconhecimento da voz do Senhor. Tem alguém além de mim, querido, que habita no seu interior, que está aí para treinar você em te conhecer e reconhecer a voz de Deus quando Ele fala. Não é um homem que está habitando dentro de você, é o próprio Espírito de Deus. E tem um detalhe sobre Ele: Ele nunca vai te guiar para longe, irmão. Talvez você possa seguir uma direção que eu te dei e eu te mandar lá para Conchinchina, bem para longe. Mas quem habita dentro de você nunca te mandará para longe. Ele sempre vai te querer por perto. Esse que habita dentro de você nunca vai te deixar ignorante, querido, e incompreensível à voz de Jesus. Por que nós somos tão enganados? É porque nós não damos atenção à voz que fala no nosso interior. Querido, a pessoa do Espírito que habita dentro de você precisa ser conhecida. Você gosta de ser enganado, ser passado para trás? Pois é, isso acontece porque muitas vezes o Espírito fala conosco e não reconhecemos o que Ele está falando. E aí, depois que somos enganados, entendemos que foi Ele que falou. O Espírito Santo quer te ensinar a reconhecer a voz de Jesus através da comunhão que você estabelece com Ele.
Aprenda a reconhecer quem fala e você será guiado na direção certa. Como eu disse, eu posso te dar uma direção, querido, equivocada e mandar você para bem longe. Mas se você aprender a reconhecer esse que habita no seu interior, inerrante, ele sempre vai manter você na rota certa. O Espírito Santo é seu verdadeiro guia, irmão. Não é aqueles que no centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, no Espiritismo chamam de guia, não. Que lá tudo é guia, espírito de engano. Porque o único e verdadeiro guia é o Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 16, do verso 13 ao 15 o seguinte: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu, e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Toda a capacidade de reconhecer Jesus passa pelo Espírito que habita no seu interior. Seja treinado pelo Espírito no seu interior. Pastor, mas quem é o Espírito? Querido, você vai ter que se envolver com ele para conhecê-lo. Porque o Espírito não dá para ser explicado com palavras humanas, ele precisa ser conhecido, experimentado. Por isso, querido, o principal objetivo e o principal treinamento na nossa vida é o principal. Eu não disse que é o único, mas o principal treinamento na nossa vida deveria ser ouvir ao Espírito e não ao homem. As pessoas se convertem, elas vêm para Cristo, e a primeira coisa que devia lhes ser ensinada é: ouça a voz do Espírito. Elas são ensinadas ao quê? A seguir uma religião, a mudar as suas vestes, a colocar saias até a ponta dos dedos, a usar terno, gravata, a fazer a barba. Ah, você tem barba, você não é pastor, não. Então Jesus não era Jesus, porque Jesus tinha barba. Eu não entendo esses homens. Sabe, a primeira coisa que você deveria ter aprendido quando você se converteu, irmão, era ouvir a voz do Espírito Santo. Esse é o principal treinamento de Deus na sua vida. Amém. Mas nos disseram que tínhamos que seguir uma doutrina não, porque doutrina é Bíblia, mas nos disseram que tínhamos que seguir costumes. Você tem que seguir esse costume, é um costume, senão você não é crente. Não é crente, é quem criou essas porcarias. Ah, pastor, mas tem que ter pudor, tem que ter decência. Quem anda com o Espírito Santo tem pudor e decência, não precisa de regras humanas para isso. Se um homem precisa te dizer que você tem que se vestir comportadamente, então você tem que reconsiderar se você nasceu de novo ou não, se você se converteu ou não. Porque quem nasceu de novo e tem o Espírito Santo habitando dentro de si, está ouvindo ele falar: meu filho, agora já não te convém mais usar essa roupinha mequetrefe, vamos mudar essas vestimentas. Mas a gente foi treinado em ouvir ao homem primeiramente. Nós precisamos sim aprender a ouvir o homem, mas quando o homem fala pelo Espírito. Sabe, querido, estou terminando, segura, 10 minutos eu termino. A advertência de Jesus para a sua igreja não é: hoje, se ouvirdes a voz do homem, não endureçais o vosso coração. A advertência de Jesus para a igreja é: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Olha quem que você tem que aprender a ouvir primeiro: é o Espírito Santo. Sabe, muitos se acostumaram a ir para a igreja
E se familiarizaram tanto com a voz do pastor que já não reconhece mais o Espírito Santo falando através dele. Irmão, assim, talvez você está cansado da minha cara, eu sei, eu entendo, normal, tranquilo. Talvez eu estou precisando ficar um ano longe para ver se você dá saudade. Amém ou não? Amém. Teve cara de pau que falou amém ainda. Quem não me conhece está de boa. Quem me conhece está achando assim, amém. Vai embora mesmo, pastor, some, fica um ano longe. Não aguento mais sua cara. Mas muitos se acostumaram a ir para a igreja e se familiarizaram com o pastor. E não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Sabe, irmão, você pode me ouvir o tanto que for, mas se você tiver perdido a voz do Espírito no seu interior, você não saberá reconhecer quando ele falar. Não perca a voz do Espírito aí dentro, para que você reconheça quando ele te chamar. Sabe, é tão interessante as características de Deus, de Jesus para conosco, porque mesmo que ele trate aqui, como no texto de Isaías, fala que o boi, o jumento, aí fica parecendo que Deus está tratando a gente como animal, né? Ah, pastor, Deus nos chama de ovelha, é um animal e tal, mas ovelha, ele não vai chamar como ele chama um boi. Um boi, como é que chama um boi, gente? Alguém sabe como é que chama boi aí? Cavalo é não, querido, ele vai te chamar pelo nome. O seu nome está gravado nas palmas de suas mãos. Ele te chama pelo nome, mas você tem que conhecer a voz aí dentro, senão você não vai reconhecer quando ele te chamar. Às vezes, querido, é preciso que os homens saiam de cena para que as ovelhas aprendam a conhecer e a reconhecer Jesus. Talvez o que você está precisando é um pouco menos de homem, mais do Espírito. João Batista teve que diminuir para Jesus crescer. A voz de João Batista teve que se tornar cada vez mais escassa para que a voz de Jesus fosse propagada. João disse: convém que ele cresça e eu diminua. Sabe, Jesus não anula seus mensageiros, mas Jesus não pode ser substituído por eles. Eu não sou substituto de Jesus na sua vida. Jesus não vai me anular, mas ele não vai me substituir por ele na sua vida. Por isso você tinha que estar arrancando seus cabelos, irmão, para uma coisa. Não é para conquistar carro, casa ou qualquer outra coisa. Você tinha que estar arrancando seus cabelos para buscar conhecer mais a Deus. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim como o guiar e a voz do Espírito Santo não pode ser substituído por homens. No dia que eu ganhar o lugar na sua vida e a minha voz te bastar, você perdeu a voz de Deus no seu interior. Nunca deixe a voz de um homem ser a voz final na sua vida. Vou repetir: nunca deixe a voz de um homem ser o decreto na sua vida, porque decreto na sua vida é o que sai da boca de Deus. Não deixe com que a voz de um homem seja mais real para você do que a voz do Espírito Santo. Kathryn Kuhlman, quem já ouviu falar dessa mulher doida? Kathryn Kuhlman, quando ela ia pregar as suas mensagens, ela dizia para as pessoas que ouviam, que a ouviam, que a presença dele era mais real do que a presença daquelas pessoas. Querido, você pode não estar sentindo a presença de Deus, mas ela é mais real do que você mesmo. Sabe, o foco dessa palavra nessa noite é te mostrar que o homem pode ser substituído, mas o Espírito não. Vou repetir: o homem pode ser substituído, mas o Espírito não.
Então tenha menos com o homem e mais com Deus. Porque, querido, quantas pessoas não chegaram e se foram da sua vida? E você está aí, vivinho da Silva, sim ou não? Mas no dia em que o Espírito Santo se for, acabou sua vida. Muitos vieram até você e muitos se foram. E você continua mesmo. Mas nunca deixe a voz do Espírito ir embora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Certa vez Moisés falou para Deus, Deus, não nos faça isso se a sua presença não estiver conosco. O que Deus disse em Isaías ao afirmar que o boi conhecia o seu dono e o jumento a voz do seu Senhor, e o seu povo não conhecia e reconhecia o seu cuidado, você acha que ele não está vendo a mesma coisa acontecer hoje? Você acha que o cenário relatado aqui em Isaías não acontece hoje? Acontece sim, Senhor. E eu vou te falar, querido, a condição de hoje é mais agravante ainda, porque naquela época o povo não tinha o Espírito Santo habitando dentro deles. Hoje o povo tem o Espírito Santo habitando dentro deles. E a condição que nós temos para ouvir a Deus é muito maior do que a condição que aquele povo tinha. No entanto, nós usamos pouco o recurso que nós temos aqui dentro ao nosso dispor, a voz do Espírito. Eu vou te dar uma palavra e vou finalizar, querido. Sabe, eu não preciso que você se torne mais o meu amigo, nem alguém mais chegado de mim. Eu preciso que você se torne mais amigo de Jesus e mais chegado dele. Sabe, é bom você ter amigos, é bom você ter pessoas chegadas de si, mas não é isso que nós precisamos. Precisamos ser mais amigos dele, mais achegados a ele, porque nem eu e nem você podemos contribuir um com o outro de maneira proveitosa e eterna se Jesus não tiver sido o nosso íntimo. Eu não posso dar para você o que você precisa de maneira proveitosa e eterna se Jesus não tiver sido alguém íntimo meu, nem você, porque o homem não pode fazer nada por si mesmo, a não ser que ele tenha recebido algo do alto. Por isso deixa eu te dizer, e eu vou finalizar, você não precisa conhecer mais uma pessoa, você não precisa ouvir uma nova voz, você não precisa ouvir um novo pregador. A quantidade de pessoas que saem de igreja porque não consegue mais ouvir o pregador e vai para outra igreja, não está no gibi, irmão. Você não precisa de um novo pregador, você não precisa de mais um novo envolvimento com qualquer coisa. Você precisa conhecer o novo dentro de si, a voz no seu interior. Você precisa conhecer o pregador dos pregadores aí dentro. Você precisa se envolver com o novo que veio habitar de uma vez por todas no seu interior. Essa palavra de novo, eu quero ouvir uma nova palavra. Não, você tem que ouvir a nova palavra dentro de você, que o Espírito Santo está falando com você. Sabe, querido, e nessa tarefa eu não posso te ajudar, porque o território do seu interior é algo de extrema exclusividade sua e dele. Eu não posso falar no seu interior mais do que o Senhor permite, porque o seu interior é um ambiente exclusivo seu e dele. O que eu posso fazer dentro de você? Eu posso até te mostrar o caminho, mas quem toma a decisão de seguir esse caminho é você. Eu posso te dizer, eis ali o Cordeiro de Deus, mas quem tem que ter a decisão de seguir o Cordeiro de Deus é você. Cuide, querido, do seu ambiente interno, do seu interior. Cuide da voz que fala com você aí dentro. Amém, querido? Por isso, mais do que estar informado sobre ele, conheça-o.
E eu termino essa palavra. Conheçam mais do que qualquer informação. Ah, pastor, eu não sabia dessa informação da Bíblia. Tá, legal. Agora que você sabe, faz uma coisa, conhece além da informação. Descubra quem Ele é. Amém? Porque eu não consigo desenvolver a voz do Espírito Santo no seu interior mais do que você se envolve com Ele. Se envolva e essa voz vai se desenvolver dentro de você. Ele vai falar e você vai responder. Amém? Lembra de Samuel? O profeta Samuel era pequenininho e ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E a Bíblia diz que ele morava no templo e servia. E um dia, deitado, ele ouviu a voz do Senhor e ele saiu correndo. E isso aconteceu por 3 vezes. Até que ele foi informado: da próxima vez que essa voz falar com você, pode dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli tem um tempo na sua vida, querida. 3 vezes Samuel foi para Eli. E ele disse para Samuel: volta, eu não te chamei, você está doido? Volta para o seu quarto. Até que ele entendeu que era o Senhor que estava falando com Samuel. Sabe, querido, a voz do homem, ela tem que chegar até um certo ponto na sua vida. Dali para frente já tem que ser você e Deus. Dali para frente não tem que mais ser assim: pode falar, pastor, que eu estou ouvindo. Não, dali para frente tem que ser: pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque passar uma vida inteira só ouvindo o homem, querido, vai te custar muitas coisas que você não está disposto a pagar. Porque o homem vai te meter em furada. Vai falar para você: pega esse barco aqui. E você vai catar esse barco, vai vir uma tempestade, você vai falar: mas eu segui a direção do homem de Deus. Pois é, o homem de Deus só esqueceu de seguir a direção de Deus quando te deu a direção. E aí você ficou enhambado, porque você vai ter que ser jogado dentro do mar, ser engolido pelo peixe Espírito Santo e ser levado de volta para a rota. Amém? Quem entendeu essa palavra? Você recebe ela? Mais do que uma informação, o conheça. Fica de pé no seu lugar. Vamos cear nessa noite.